Todos nós, católicos, buscamos nos aproximar de Deus e, através do sacramento do batismo, passamos a ser membros do corpo místico de Cristo. Fomos libertos do pecado original e começamos a trilhar o nosso caminho em direção ao reino de Deus. Mas mesmo com a graça de Deus a nosso favor, todos nós travamos uma batalha espiritual ao longo da nossa vida, a fim de que alcancemos o céu e a vida eterna diante de Deus. Mas contra o que nós estamos lutando? Como o mal se manifesta em nossa vida? Como podemos vencê-lo? Recebemos hoje em nosso programa o Padre Guido Motinelli, italiano de nascença, mas brasileiro de coração. Atualmente, ele serve a Diocese de Bauru, em São Paulo, e atua como exorcista, além de ser colaborador do programa Eclésia aqui da Rede Século XXI. Boa noite, Padre Guido. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite de falar de um tema tão denso e importante, né, para a nossa salvação, né, Padre? Certo. Boa noite, Isabel. Boa noite, prezados amigos e telespectadores. Com muita alegria, estou aqui à vossa disposição para ajudar a ter uma boa compreensão de tantos valores gratuitos que nós recebemos da parte de Deus e que somos chamados a fazer com que possam dar os frutos desejados, mas que nem sempre, quando isso não acontece, responde, digamos assim, à expectativa que Deus gostaria de ter. Trata-se de três grandes qualidades gratuitas: a inteligência, a vontade e a liberdade, que Deus nos dá, para que cada um de nós saiba administrar o patrimônio que nasce destas três qualidades. Cabe a nós produzir coisas boas, mas exatamente pelo fato que temos a vontade e a liberdade, também a disposição, o abuso destas qualidades gera um conflito com o projeto de Deus, que Deus respeita sempre a nossa liberdade. Mas quando nós preferimos virar as costas, temos que assumir também as consequências deste gesto, que não será uma coisa muito boa. Mesmo que passageira, poderá parecer como uma solução imediata de um problema, mas cria um vazio gravíssimo dentro de nós. E para poder preencher este vazio, eis que se corre atrás daqueles mecanismos de defesa, assim chamados, que seriam como um quebra-galho de um problema. Pode ser exatamente um sapatinho da última moda, pode ser um capítulo da novela, pode ser um jogo de futebol, pode ser uma comida, um animal de estimação, um carro, o uso do sexo, do dinheiro, etc. Paliativos para preencher um vazio que existe e que nunca será preenchido. Por quê? Porque o mal começa a dominar a nossa vida. E deveremos responder a Deus por estes três dons gratuitos: inteligência, vontade e liberdade. Por isso é aqui que nasce a origem do mal e nasce também a vontade de lutar e vencer toda forma do mal. E temos, através do magistério da Igreja, todos os caminhos e os meios adequados para sairmos vitoriosos. Porque, Isabel, Deus, na sua inteligência, não permite que cada um de nós seja tentado além dos seus limites. Se diante de qualquer problema ou tentação eu ganho, agradeço a Deus. Mas se eu peco, nunca poderei afirmar que a tentação foi tão grave que acabei pecando. Mentira. Prezados amigos, telespectadores, nunca diga nisso uma confissão, porque é contra a fé, é contra os princípios éticos até do comportamento de Deus, que, volto a repetir, respeita a liberdade da pessoa humana, que pode agir também contra o projeto de Deus, mas ninguém de nós é obrigado a fazer um pecado. Vocês viram que a gente tem muita coisa para conversar hoje. O Padre Guido já deu aí, né, um panorama do quanto esse programa vai ser profundo e
de conversão na nossa vida, viu? Presta atenção nesse programa porque ele vai ser um divisor de águas, eu tenho certeza. E está com a gente também a Vivi, né? Boa noite, Nossa, Vivi. já estou cheia de perguntas aqui para o padre, só dessa breve introdução que ele deu. Boa noite a todos que estão aí em casa, é isso mesmo que a Isa falou. Gruda aí no sofá da tua casa, na cadeira, não perca nada, porque hoje o programa está denso e riquíssimo de informações, né? Padre, então só para começar um pouquinho, eu queria saber assim, ó, todo padre é exorcista e o que faz um exorcista? Certo. Em primeiro lugar, é exorcista de direito, de acordo com as regras da Igreja, única e exclusivamente o bispo da diocese. O bispo tem poder de exercer o seu ministério de exorcista, como também de entregar esta tarefa a um padre da sua diocese. Neste caso, eu não sou bispo, mas um dia um bispo me chamou e me disse que queria me entregar, digamos assim, neste ministério. Eu respondi para o bispo, Excelência, me dá um tempo que quero falar também primeiro com os meus superiores. Sou também eu religioso, dos padres rogacionistas. E o bispo me olhou na cara, sorriu e me disse, já fizemos isso. Você já me entregou este ministério na hora, né? E comecei logo a atuar. Então, quindi, o Papa Francisco deseja que todas as dioceses do mundo tenham pelo menos um padre exorcista. O que está acontecendo? Quero sinceramente desejar que esta vontade do Papa entre na mentalidade de todos os bispos do mundo. Mas estamos aqui no Brasil. O Brasil hoje tem pouco mais de 400 dioceses e querem saber quantos padres exorcistas? 30. Menos de 10% do Exato. número de dioceses. Inclusive, eu atendo muitas pessoas enviadas por bispos que não têm padre exorcista. O bispo me avisa por telefone, manda uma carta, me recomenda até de dar uma certa prioridade, que o caso merece destaque ou é muito grave. Claro, o padre age como um médico das almas, digamos assim, né? É o caso de dar uma preferência, uma precedência, uma prioridade, a gente marca o dia, o horário e dou o atendimento devido. Ô padre, quando a gente fala em exorcismo, é óbvio que nós já, o que nos remete à existência do mal, né? O mal, o demônio, Satanás. Mas o que é o mal quando nós dizemos assim, ele vai expulsar o mal? O que é exatamente Exato. esse mal? Seria melhor dizer, vai expulsar o autor do mal. O demônio é um anjo, certo? Um espírito que aconteceu um problema com Deus, foi expulso do reino celeste e foi jogado no inferno. O chefe do demônio é Lúcifer, está tudo registrado na Bíblia. O demônio, por natureza, alimenta um profundo ódio contra Deus. Mas não podendo fazer nada contra Deus, se descarrega contra a pessoa humana criada à imagem e semelhança de Deus. Que significa criada à imagem e semelhança de Deus? Que a nossa vida é uma vida eterna, não aqui na Terra, né? Onde podemos passar muitas dezenas de anos, mas chega um momento, a morte não poupa ninguém, né? O padre que está falando, certo? Entregaremos a nossa vida nas mãos de Deus para uma vida eterna, porém, para sempre, para toda a eternidade. Um presente que Deus não quis dar aos demais seres por Ele criados antes da pessoa humana. Caso prático, todos têm na Bíblia, né, em casa, as senhoras também, Viviane tem na Bíblia, né, Isabel tem na Bíblia, né? A diretoria do programa me avisou que a senhora já leram na Bíblia 8 vezes. Parabéns, né? E desejo que isso aconteça também com nossos amigos telespectadores. Mas é suficiente ler a primeira página da Bíblia. Não quero dar aula de língua hebraica e nem de aramaico. Porém, quando Deus criou o mundo,
A frase que está gravada na Bíblia é a seguinte: Deus disse, faça-se o céu. Outro dia, Deus disse, façam-se os animais que voam, os animais da terra, os animais dentro da água. Outro dia, façam-se as árvores frutíferas. Outro dia, façam-se o céu, a lua, as estrelas, as galáxias e companhia. Ótimo. Faça-se, façam-se, faça-se. Quando chegou o momento de criar a pessoa humana, o verbo não é faça-se ou façam-se, mas é façamos. Para deixar bem claro que para criar a pessoa humana, houve uma intervenção direta de Deus. E esta intervenção significa a alma, a vida eterna. Algo de Deus que se carrega dentro de nós. Por isso, o que acontece? Através dos dons gratuitos que falava na primeira resposta, né? Da inteligência, da vontade, da liberdade, nós nos diferenciamos dos outros seres criados. Caso prático, o passarinho, que foi criado de acordo com a Bíblia antes do ser humano, o passarinho, Isabel, continua hoje fazendo o seu ninho como milhões de anos atrás. E não pode mudar, porque segue o seu instinto. Não tem a inteligência, nem a vontade e nem a liberdade. Ao passo que para a pessoa humana, Viviane, até o último modelo de computador, digamos, daqui a 2 meses será superado por um modelo mais sofisticado ainda. Por quê? Porque usamos a inteligência que sempre se desenvolve. O homem começou a morar nas cavernas, hoje mora nos arranha-céus, etc. Isto é, progredimos sempre diante do grande problema, até da mesma doença, quantos passos gigantescos que a ciência continua fazendo. Porque usamos o dom e temos o dono da inteligência. Agora, o demônio entra no corpo, vejam bem agora, é nunca na vontade de uma pessoa, é nunca na alma. O poder do demônio é limitado, seja para uma pessoa ou até um ambiente, e por um determinado tempo. Quando o responsável pela igreja, exorcista, bispo ou sacerdote encarregado, percebe este fenômeno, age em nome da Santíssima Trindade, e o demônio poderá gritar, blasfemar, cuspir na cara, mas é obrigado a deixar o corpo daquela pessoa. Porque o padre, exorcista ou bispo, age em nome da Santíssima Trindade. E o demônio, contra gosto, vai embora. Poderá voltar. Presta bem atenção agora. Poderá voltar. Inclusive, temos uma passagem do Santo Evangelho de Mateus e também de Lucas que afirma o seguinte: o demônio não poupou nem a Jesus. Jesus era Deus, mas era também homem. E como o homem tentou Jesus. Estão registradas 3 tentações. A primeira, né, quando Jesus, depois de um jejum de 40 dias, sentiu fome, né? Era homem. E aí a primeira proposta do demônio: se tu és Deus, transforma aquelas pedras em pão e bom apetite. E pronto, ele não tem mais fome. Jesus responde: não só de pão vive o homem. O demônio transporta Jesus no alto de uma torre e diz: se tu és Deus, joga-te para baixo. Os anjos te ajudam, você não vai se machucar nem o joelho nem o pé. Quando eu penso que ano passado escorreguei em cima de um tapete e fiquei 52 dias no hospital. Veja só. Jesus responde para o demônio, está escrito: não tentarás o teu Deus. O demônio, ainda insatisfeito, leva Jesus no topo de um monte e diz de novo: se você é Deus, eu vou te dar de todo este panorama belíssimo, se você me adorar. E Jesus responde para o demônio:
está escrito, adorarás única e exclusivamente ao teu Deus. E olha agora o que diz o Evangelho logo em seguida. Diante destas 3 derrotas, o demônio foi embora para voltar no tempo oportuno. Não deixou em paz nem Jesus. Padre Guido, e acreditar no demônio é um dogma de fé? A gente não pode duvidar da existência dele. Exato. É importante conhecer as consequências do pecado. Antes de usar a palavra dogma de fé, saiba que não tem nada de fantasia. Somos nós, pessoas humanas, que quando se fala, é claro, do demônio, já criamos uma certa distância, ou que talvez faz até bem para evitar de nos aproximar demais. Mas saiba que o demônio age com uma astúcia fora do comum e, numa maneira muito sutil, acaba de triunfar na vida da pessoa humana. A título de curiosidade, não quero dar um curso para exorcistas, né? Saiba que são 4 as manifestações do demônio na vida da pessoa humana. Tentação, que é muito comum para todos, também para o padre. Infestação, possessão e obsessão, que é a mais difícil. Não sei se posso dizer uma palavrinha para explicar. Tentação não é pecado. Tentação é uma maneira no qual devemos mostrar a nossa fidelidade para Deus. Claro que o demônio procura esconder esta imagem de Deus. Diz, faz, não é nada. Fica tranquilo, não vai acontecer nada. Aí entram os vários tipos de pecado, temos os mandamentos da lei de Deus para analisar se estamos de acordo ou não. Infestação é uma presença sutil do demônio, especialmente nos ambientes onde se praticam ou se praticavam cultos demoníacos e hoje não se praticam mais. Por exemplo, fenômeno, eu moro numa casa que acabo de alugar. De repente a porta começa a bater, passo na frente da geladeira, abre sozinha, se acende, se apaga a luz, barulho de moto que está passando na estrada quando não tem ninguém. Exato, dá até susto. Geralmente é uma maneira de ação do demônio num ambiente para mostrar a sua raiva, num ambiente onde primeiro o povo pedia palmas para ele, ou praticavam cultos. E aqui no Brasil, Isabel, o campo de trabalho para nós padres exorcistas é muito grande, porque nós notamos pessoas que usam, desculpe a expressão, meus amigos, não quero ofender a ninguém, mas usam uma máscara de hipocrisia. Se proclamam católicos, casados na igreja, os filhos batizados, primeira comunhão, crisma, tudo, como se diz na gíria, tintim por tintim. Mas, ao mesmo tempo, eu, católico, praticante, porém, vou também naquele centro espírita, vou na Umbanda, vou na Macumba, se aproxima o término do ano, vamos mostrar as minhas mãos para que alguém possa ler o que vai acontecer. Depois me vem me dizer, olha, lá em São Paulo, um exemplo clássico que acontece, vive um espiritista tão famoso que, olha, tem até o endereço, até o telefone. Entra em contato e o homem marca o atendimento, mas comprova o atendimento uma vez que nota que a senhora fez o depósito na conta dele. E aí começa a ter o dinheiro a sair de um bolso para o outro. Veja onde que nós vamos parar. Quantas vezes, Viviane, quando dou palestras sobre este assunto, se a capacidade da igreja é de 800 pessoas, tem mais de 1.000. Eu digo brincando, mas é a verdade, se alguém desmaiasse, não tem nem lugar para cair. Como se explica a igreja lotada
para assunto que é meio desagradável, diante da hipocrisia das pessoas, que se dizem católicas, mas frequentam centro espírita. E quem bate palmas será sempre o demônio. E é bom ter um conhecimento para depois usar bem a qualidade e quando acontecem qualquer tipo de problemas espirituais, a única pessoa que pode ajudar deve ser uma pessoa que vive com uma retidão de consciência, integridade de vida, possivelmente que seja um sacerdote ou um religioso ou uma religiosa. Porque se não acontece que se eu pergunto ou falo dos meus problemas para 4 ou 5 pessoas, receberei 4 ou 5 respostas diferentes. Infelizmente, e geralmente o padre é colocado de lado, quando deveria ser a primeira pessoa a ser consultada. Né? Exato. E tudo isso que o padre está ensinando para a gente, talvez a gente nunca tenha aprendido de uma maneira tão sistemática. Estamos de volta para mais um bloco deste programa Na Verdade, que a gente recebe o Padre Guido e conversando um pouco sobre as manifestações do mal na nossa vida. Então, lá no primeiro bloco, a gente viu o quê? Que acreditar na existência do demônio não é um dogma de fé, é uma realidade que a gente deve aderir. Por quê? Porque ele faz com que a gente não acredite que ele exista para que ele possa atuar na nossa vida de uma maneira mais tranquila, né? Porque se você não acredita que ele existe, ele nada de braçada, certo? Então, o padre trouxe para a gente alguns exemplos, né, da manifestação dele. Então, o padre já explicou no primeiro bloco em relação à tentação e à infestação, e agora a gente continua conversando um pouquinho sobre a possessão e a obsessão, né? Então, padre, o senhor dizia, né, que a questão da tentação, a tentação em si não é pecado, né, mas quando a gente adere a ela, daí que é o problema, que a gente agiu com a nossa vontade, liberdade, né? Porque Deus respeita a nossa liberdade de escolha, certo? Portanto, aí, a pergunta que tantas pessoas me fazem, mas padre, Deus sabe tudo? Sim. Deus sabe que daqui a 500 anos vai nascer uma pessoa que infelizmente irá para o inferno, sabe? Então, por que Deus não vai impedir que aquela pessoa nasça? Porque se Deus fizesse isso, estaria tirando a liberdade daquela pessoa. E, pelo contrário, a liberdade com a vontade, né, a inteligência, são as qualidades que caracterizam o ser humano feito à imagem de Deus. E aí o padre explicou também, né, a questão da infestação, que muitas vezes em alguns ambientes onde algum dia já teve um culto ao demônio, né, ali existe essa presença do mal e atua, né? E também aquelas pessoas que se dizem católicas, mas que também acabam acendendo uma vela aí para o diabo, né? Não é assim que fala, né? Então acaba indo num centro espírita, na Umbanda, na Macumba, fica doente, vai fazer uma cirurgia espiritual e tudo isso então expõe a pessoa à ação do mal, né, padre? Que você explicou. Muito cuidado com esse assunto, porque é muito delicado e alguém poderia logo dizer, puxa, mas o que a gente poderia fazer, em primeiro lugar, para evitar essas coisas, né? Então, é necessário fazer até um balancete da nossa vida, da nossa família, né? Por exemplo, da nossa vida com a família. Por exemplo, vamos morar numa casa. Esta casa, quem que morava antes? É bom ter as informações. Que religião praticavam? Vou comprar um terreno. Será que naquele terreno acontecia alguma coisa? Também, e aí, quando nós não conseguimos essas informações, o que nós podemos fazer antes de construir naquele terreno, antes de se mudar? Primeiro passo, pode convidar o sacerdote para dar uma bênção. Seja no terreno, como também na casa. Pode dar o sacerdote dar uma bênção sacerdotal, que já é um sinal muito positivo, que é a graça de Deus que reinar naquele ambiente onde teve um passado não dos melhores, certo? Tantas vezes, até no diálogo com pessoas que depois percebo que estão mesmo possuídas, eu questiono, na sua família teve alguém que praticava este tipo de cultos, sim? O senhor se lembra-se quando era criança, a vovó, ou a tia ou a mamãe levava o senhor também lá?
Porque o demônio também se manifesta à distância de anos. Até isso. A primeira coisa que podemos fazer é a bênção do sacerdote. Todas as casas deveriam ter um pouco de água benta em casa. Um pouco de sal, de exorcismo, não custa nada. O sacerdote pode benzer também com esta finalidade. Não precisa ter o título de exorcista para isso. Mas quantos mais meios nós usamos de rejeição do espírito do mal, mais nós sairemos vitoriosos. Agora, para responder à sua pergunta, né? A terceira postura do demônio, que é aquele que mais dá medo, é a possessão. Como exorcista, eu vou dizer para os senhores que dá mais medo é o quarto, que é muito pouco conhecido, que se chama de obsessão. O que é a possessão? O que é a obsessão? Possessão, como a mesma palavra diz, e isso é fruto até de muitos filmes, é o poder do demônio no corpo de uma pessoa. Mas, padre, o demônio tem este poder. Tem, mas nestas condições. É sempre Deus que permite, mas permite para o bem da pessoa. A posse deve ser só do corpo, não da alma. Porque, inclusive, tem pessoas que me dizem, padre, uma pessoa que é possuída pelo demônio significa que quando morre vai para o inferno? De jeito nenhum. Temos, inclusive, na história da igreja, muitos casos de possessão do demônio no corpo de santos e de santas. É mesmo, padre? A padroeira do meu país, eu sou italiano, Santa Catarina di Siena, doutor da igreja, foi possuída pelo demônio. O padroeiro de nós padres é um padre francês, Santo São João Maria Vianney. Também? Também. Entendeu? Santo dos nossos dias. Não mais é para o quarto caso, que é mais difícil ainda. Já estava falando do Padre Pio. Santo Pio. É o caso de obsessão, que é mais difícil ainda. Agora, o demônio tem poder sobre o corpo humano, mas nunca sobre a inteligência, nunca sobre a vontade, e nunca poderá usar a vontade da pessoa que está possuindo. Claro que o demônio usa a voz. Se eu faço algumas perguntas, faço. Ele é obrigado a me responder. Eu sei que ele é o príncipe da mentira. Por isso eu digo, em nome de Deus, não me conte uma historinha por aí. Me responda. Certo? E aí vem uma pergunta, porque quais são os caminhos mais fáceis para que isso aconteça? É a pergunta que eu faço durante o rito de exorcismo. Por qual motivo você está no corpo deste homem ou desta mulher? E quase sempre, meus amigos, a resposta é a seguinte, são duas. Traição do credo, pecado da luxúria. O que significa traição do credo? Eu me considero católico, mas vou atrás dessas coisas. Demônio não entra de férias, minha gente. Não dorme no ponto. Ele sabe que nós estamos atraindo a Deus e bate palmas. Traição do credo. Segundo, pecado da luxúria. Qualquer tipo de pecado que diz a respeito da carne, do corpo humano, é uma oportunidade para o demônio dominar aquela pessoa. Se alguém me perguntasse, Isabel, há alguns períodos do ano no qual o demônio tem mais facilidade nestas coisas? Tem. Qual? Carnaval. Exatamente o período que estamos vivendo, de carnaval. E o demônio, neste campo tanto delicado da luxúria, usa qualquer setor. Pode ser a pornografia, o erotismo, o hedonismo, todas as besteiras que tem, né, o erotismo, né, e outras formas para poder sentir-se vitorioso diante desta fraqueza da pessoa humana.
Portanto, o demônio, cuidado, que não dorme, repito, e o demônio se aproveita de qualquer imagem. Nós, padres, sobretudo padres exorcistas, estamos enfrentando problemas sérios com meninos e meninas adolescentes que preferem passar o dia inteiro trancados no quarto, diante naturalmente no computador, não participa nem, não vai nem para a aula. Chega o horário de almoçar com a família, são capazes de telefonar para o boteco, digamos assim, que está ao lado da casa, para trazer um sanduíche e um refrigerante, não vão nem almoçar com a família o dia inteiro. Por isso nasce a necessidade de fazer alguma coisa. Soubesse Isabel, soubesse Viviane, com qual desespero tantos pais vêm dialogar comigo. O padre, e a obsessão, como que... A obsessão significa uma perseguição do demônio que usa também a violência. Isto é, de repente, estou com alguns casos práticos, uma pessoa idosa, mora sozinha, bastante religiosa, e que sofre esta situação. O que acontece? De repente se levanta de manhã com o olho preto. Quem foi que lhe deu o soco? Está dormindo também e jogado fora da cama. Padre Pio, agora sim. Agora eu me lembro de um episódio do Padre Pio no filme. Mas deixamos o filme agora de lado, que poderá aumentar a nossa fantasia e também o choque emocional, né? Mas vamos na realidade. O demônio dava cada nas mãos, nas costas do Padre Pio, chegava até a sangrar. Não dormia. E tudo para atrapalhar até o merecido descanso noturno. Entendeu? Não dava paz, mas ele usava sempre, eu vou explicar daqui um pouquinho, os remédios que a igreja aponta como verdadeiros, eficazes, né? E que doam a serenidade numa pessoa, certo? A obsessão é um caso muito difícil e tem, digamos assim, uma presença também aqui, até no Brasil, de vários casos. E aí são vários atendimentos que são feitos, sim, padre? Exato. Em primeiro lugar, é bom saber que mesmo diante de um exorcismo, aquela pessoa que se torna livre e não deve cantar o hino de vitória sabendo que o demônio pode voltar, e volta. É dever do exorcista dar o devido acompanhamento e repetir o exorcismo à distância de algum tempo, e toda vez que o padre repete o exorcismo, diminui o poder do demônio até o ponto que decide finalmente cair fora para sempre daquela pessoa. Certo? Os meios que nós temos, né, para poder sair vitoriosos e evitar também este poder do demônio. Em primeiro lugar, integridade de vida. Isso significa que não devemos absolutamente usar uma máscara de hipocrisia ou de falsidade ideológica. Frequência dos sacramentos, especialmente da Santa Confissão e da Eucaristia. Profundo amor para com Nossa Senhora. Procurar imitar a Nossa Senhora, as virtudes, a reza do terço todos os dias, como ela quer. Nunca falte uma imagem de Nossa Senhora no quarto da nossa casa, certo? E levar sempre conosco uma medalha, e dentro da nossa casa ter à disposição um pouco de água benta para exorcismo e passar esta água até no armário da nossa roupa, nos quartos, etc., no carro, na moto, também neste aqui. Manter sempre a nossa cabeça ocupada com coisas, porém, sadias, não com besteiras. Por isso eu aconselho muito, mas muito mesmo, a terapia ocupacional, certo?
Jovens, mulheres, por exemplo, que passam o dia só ou dormindo, saem só de noite, imagina o que vão fazer. O dia inteiro tem a empregada que faz. Para aí, a cama não é feita para passar o dia e a noite, mas uma parte, né, de 24 horas, mas o repouso noturno bem merecido. Mas olha, quem que varre a casa, quem lava a roupa, quem limpa, quem que prepara a comida, quem passa também a roupa. Ah, tem a empregada, não senhora, não é uma bela resposta. É você, pela tua vocação, pela estrutura da tua vida, que você deve fazer uma coisa desta. Não cruzar os braços, porque quanto mais aplicamos o nosso corpo e a nossa mente numa atividade, menos tempo teremos para pensar em besteiras. Isso que daí o senhor chama de terapia ocupacional, Sim, então, quando exato, a gente entende. que é muito fundamental. Quando visito, por exemplo, até os presos na cadeia, padre, um preso não pode fazer nada, mas pode ler um livro. Nunca vejo um detento com um livro nas mãos. Ao invés de passar o dia com cigarro na boca, baralho nas mãos e tatuagem em todo o corpo inteiro, dá algum valor também ao teu dia a dia. E, portanto, lê pelo menos, faça alguma coisa, reza um texto, não precisa correr, pode ficar também parado, para manter-se sempre ocupado. Minha mãe sempre falou pra gente, cabeça vazia, oficina do diabo. Opa, que bom, exato, mas porque estamos dando uma oportunidade para um setor emocional, até da fantasia, de progredir, dando por ele os efeitos negativos ou positivos. Se eu vou assistir a um filme de terror, fica tranquilo que naquela noite eu não vou sonhar com os anjos. O padre, e a medalha de São Bento? Ela é famosa, assim, famosa, né? São tantos chamados sacramentais. O que são sacramentais, padre? Sacramentais para diferenciá-lo dos sacramentos. Sacramentos são sinais da graça de Deus que agem na nossa vida e que produzem também efeitos extraordinários. São 7, né? Batismo, Eucaristia, confissão, crisma, consagração sacerdotal, matrimônio e unção dos doentes, certo? São sacramentos. Todos nós recebemos, se eu perguntasse para a senhora, quantos sacramentos já recebeu a senhora, Isabel? Deixa eu contar. Batismo, não vai ser uma conta muito... Não vai ser muito grande. São 5, né? Só a ordem, que não são dos enfermos. Que não. Quanto receberam, mais ou menos, batismo, confissão, Eucaristia, matrimônio. Crisma. Quais são os 2 sacramentos que a senhora não recebeu? A ordem, que eu ordenação não vou sacerdotal e a unção dos enfermos. A unção dos enfermos, viu? Eu, que sou padre, recebi 6. Já recebi também a unção dos enfermos. E 2 vezes, inclusive, né? Olha, são sacramentos que doam a graça, ao passo que os sacramentais são preservativos da ação do demônio. O demônio não combina com uma imagem de Nossa Senhora. Por isso, eu falei antes, numa explicação, é bom ter dentro da nossa casa ou um crucifixo, ou um anjo da guarda, ou Nossa Senhora, ou São Miguel Arcanjo, água benta, um pouco de sal, não custa nada. Ô padre, o senhor percebe nos exorcismos, né? O senhor já tem muita experiência disso, esse repúdio, esse pavor do demônio à Nossa Senhora? Claro, é suficiente. Caso prático que eu tive, porque não estava fazendo ainda exorcismo. Era aquele diálogo que me ajuda a entender diante de que tipo de pessoa eu estou, certo? Eu consegui entender que esta pessoa estava mesmo sob o influxo direto do demônio. A um certo ponto, já tinha passado mais de 1 hora de diálogo, falei, era uma mulher. Vamos fazer uma pequena oraçãozinha. Se jogou no chão, começou a andar com uma cobra, começou a subir na parede, cenas que vocês assistem pelo filme. O Padre Guido vê com os seus olhos, é um pouco diferente, né? Sim, mas são manifestações. Só nomeando o nome de Nossa Senhora. Aí começou a gritar, não vou sair, eu não gosto de você, me falou não sei quantas vezes.
Isso é interessante para a gente ficar atento, né? Porque é uma oração tão simples, né? A oração do terço, e o quanto nós somos muitas vezes omissos, relapsos, preguiçosos, né? Numa arma tão importante contra o demônio. Viviane, acredita que um dia que me chamaram, estava fazendo uma siesta, como se diz, né? Um breve descanso logo após do almoço. Tenho o hábito de 30 máximo a 40 minutos, todos os dias. E o meu superior veio bater na porta do meu quarto e disse: padre, chegou uma família com um padre também, junto. E falei que estava descansando, mas parece que o caso é muito grave. Tá bom, 5 minutos, fui lá atender. Eu era uma jovem dentro do carro, possuída, nem me viu ainda, nem saí de casa. Cai fora! Começou a gritar. Cai fora! Não quero! Para aí! Em certo ponto, consegui, Em menos de 1 hora, consegui acalmá-la. E depois falei: olha, que ninguém daqui te quer o mal. Fazer alguma coisa, nem os teus pais, nem o padre, nem eu, nem te conheço. Ela conseguiu acalmar. Em certo ponto, percebi que estava até com dificuldade, devia tomar um pouco de água. Mandei buscar um pouco de água e foi o único momento que tive medo. Você me perguntaria, mas por qual motivo? Porque a pessoa possuída é capaz de tomar água e de jogar o copo na tua cara. Você nunca dar água num copo de vidro, é melhor de plástico, né? Mas consegui tirar dela logo em tempo e conseguimos evitar isso. O que estou dizendo, é bom que a senhora saiba, mas também nossos amigos telespectadores, que no ano passado, no mês de maio, fui chamado pelo Vaticano para dar 2 aulas sobre este assunto no Congresso Internacional dos Exorcistas. Falei para 700 exorcistas de 43 países do mundo. Falei de 2 palestras sobre esses temas e tinha tradução simultânea em 6 idiomas. Olha a importância também de ter um bom conhecimento desse tipo de assunto que por si mesmo é desagradável, que ninguém esbanja um sorriso. Talvez ficamos até com medo até na hora de ir dormir depois, né? Mas não fique preocupado. O poder de Deus é bem maior. E quando nós agimos em nome de Deus, não devemos ficar com medo de ninguém. Nossa Senhora nos ampara e nos protege. Isso que eu estava pensando, padre, agora que o senhor estava falando, né, que a gente escuta essas histórias, dá um medo mesmo, né? Então, a gente pode ter, acho que até uma tentação eu posso chamar, ou de ter muito medo que nos paralisa, que também não é bom, por quê? Porque Deus é muito maior, mas também para um outro extremo, que é aquele de achar que o demônio não age, que ele não existe. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses 2 extremos, e o programa hoje, né, a grande intenção é mostrar que aquilo que São Paulo já dizia, não é contra homens de carne e sangue que a gente tem de lutar, né? Então, o mundo espiritual, ele está presente, a gente não pode ficar como uma marionete na mão, né, do demônio e dos anjos maus. E a igreja nos dá tudo isso que o padre trouxe para a gente, que é uma riqueza, a gente pode chamar de arsenal, né? Tem um versinho, eu não sei se eu vou lembrar de cor, mas fala assim, ó, com as contas do meu rosário, como uma bala de artilharia, eu coloco o inferno para longe, assim, eu não esqueci, o versinho era tão bonitinho, mas é bem isso, que o rosário é uma arma que a gente expulsa o mal, né? Então a igreja nos dá aí todos esses meios para que a gente viva em paz e viva em harmonia com Deus. Então vamos só recapitular alguns que o padre trouxe que é importante. Os sacramentos, né? Sim. Principalmente a confissão e a Eucaristia, que nos coloca em estado de graça e nos coloca na intimidade com Deus. Os sacramentais, então a água benta, a medalha de São Bento, as imagens dos santos, principalmente de Nossa Senhora. Então a gente correr para o colo da mãe, né, padre? Fica lá, e quando dá medo, quando a criancinha tem medo, ela vai na barra da saia, né? Exato. Eu aproveito, né, para comunicar. Geralmente é o sábado que eu faço exorcismos.
a preparação imediata é constituída por uma sequência de terços e pelo jejum. Também o jejum me ajuda muito. A gente sente fome, mas prefiro sentir fome, mas não me sentir inferior. Por isso o demônio é obrigado a me obedecer. Eu sei que ele faz de tudo para enfraquecer até o padre, certo? Por isso, até o Código de Direito Canônico coloca as qualidades que o padre exorcista deve ter. É um exame de consciência também para mim, porque também eu posso abusar da liberdade, por exemplo. E o demônio, inclusive, é capaz, tem até o poder de dizer publicamente até os pecados de alguém. Por isso, como também há pessoas que assistem, pessoas adultas, naturalmente, né? Assistem a um exorcismo, mas não chegam até o fim. O demônio começa a mexer com a consciência deles, a primeira porta que encontram cai fora. Também isso está acontecendo. Eu tenho por hábito, por exemplo, de confessar-me frequentemente, sobretudo em vista de um exorcismo difícil, e onde moro, em Bauru, eu tenho a facilidade de contar com várias congregações religiosas de irmãs, seja de vida ativa, freiras, como também de vida contemplativa, um mosteiro, e sempre apelo para a generosidade de uma oração para poder ser bem sucedido na hora do exorcismo. E ter sustento, né? Padre, o que significa a promessa de Nossa Senhora, né? Que, enfim, o meu imaculado coração triunfará. Exato, significa, em primeiro lugar, que o demônio continuará fazendo o seu trabalho, mas será vencido definitivamente. Mesmo que sopra nos ventos contrários na vida, no final haverá sempre o hino de vitória para a obra de bem que nós realizamos, mostrando com autenticidade a verdade da nossa fé. Por isso, não ficar, digamos assim, não digo preocupado, porque a preocupação sempre deve existir também, mas não pensar de sermos escravos do demônio. Pensamos, sobretudo, que somos imagem de Deus. São João Bosco, fundador dos padres salesianos, dizia aos seus religiosos: quando vocês falam às crianças, adolescentes, ao invés de falar com insistência da chama do inferno, falem da beleza do paraíso, para que a criança comece a ter o gosto do céu e não viver com o pavor do inferno. É importante também isso aqui, né? E, infelizmente, na sociedade de hoje, tudo se apresenta com um valor de um consumo imediato. E o demônio fica triunfando. E também, padre, eu fico pensando que nós temos que ter uma astúcia de não querer enfrentar o demônio, né? Você percebe um ambiente em que a situação não está boa, que é um ambiente em que Deus passa longe. Você fala, não, mas eu vou ser diferente. Muitas vezes a gente acaba querendo, com uma certa pretensão, de enfrentar o demônio, ao invés de sair daquela situação, né? Exato. E procuremos, naquele momento, não usar a máscara da hipocrisia, porque o demônio sabe muito bem se o que nós estamos pretendendo bate com a verdade ou se não é uma desculpa para ele aumentar ainda o seu limite territorial. Cuidado com isso, hein? Porque isso pode atingir também sacerdotes, religiosos, religiosas, pessoas consagradas. E nós temos todos os meios para sairmos vitoriosos. Mas isso não significa ser como uma vacina que nunca mais uma tentação vai voltar. É uma luta constante, né, padre? A vigilância. É o mesmo Jesus que fala, vigiai porque não sabeis quando vai chegar. E, portanto, está sempre bem preparado, sempre bem disposto. Certo? Interessante. Nós usamos o ritual aprovado da Igreja pelo magistério, seguimos determinado esquema de orações com a ladainha dos santos, um salmo, uma página do Evangelho, uma reflexão, para chegar às duas fórmulas de exorcismo durante o rito.
uma fórmula chamada precatória e uma fórmula chamada imperativa. E isto é, quando nós desprezamos o demônio e quando o obrigamos, imperativa, em nome de Deus, a cair fora. Na história, registramos a atuação de um sacerdote franciscano capuchino, santo, que viveu em Pádua. San Leopoldo Mandic era natural da ex-Jugoslávia, mas morava em Pádua, na Itália, onde ele não era exorcista. O bispo não lhe tinha dado essa tarefa, mas era tanto procurado devido à sua santidade, que quando entrava em uma casa onde tinha uma pessoa possuída pelo demônio, dizia somente 2 palavras em italiano: "Va via", em português, "cai fora". E o demônio caía fora. Rapidinho. Obedecia na hora. Tamanha a santidade daquele Olha a santidade, sacerdote. exato, "va via". Padre, o senhor poderia dar uma bênção para a gente, então? Não me diga que estamos já terminando. Ai, que dó! Pois é, não me diga, o senhor tem que voltar, padre. Sim, Porque eu acho que nós temos que conversar mais Muita sobre esse coisa. assunto. Sim, né? inclusive, se por acaso chegarem a ter perguntas de telespectadores, guarda, se depois, de maneira que eu poderia até responder, se o senhor precisa ter alguma informação, é meu dever ajudar a ter um entendimento correto desta doutrina, que mostra claramente que o poder do diabo existe, mas que o poder de Deus é superior e temos tudo para sentirmos pessoas bem amadas por Deus e vamos mandar no seu lugar, no inferno, o demônio. Temos tudo, gente, e vamos fazer isso com alegria. E poderemos notar que receberemos a bênção de Jesus e de Maria. E vamos terminar com uma bênção, né? Pedindo a Deus que o demônio fique sempre, cada vez mais longe de nós e das nossas queridas famílias. E tudo isso em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado. Obrigada. Então, se você tem alguma dúvida, você pode entrar na página do programa, que é www.rs21.com.br/na verdade, e lá você coloca a sua dúvida que a gente encaminha para o Padre Guido. Tá bom. E agradecer a Vivi também pela colaboração dela, a presença aqui no programa. Vivi. Eu gostei muito, padre, de todas as suas explicações, muita coisa nova que eu não sabia e eu tenho certeza que você em casa também, mas eu acho que a mensagem central é essa com a qual o Padre Guido fechou a fala dele. O demônio existe, nós não podemos cair nessa armadilha dele de achar que ele não existe, mas nós somos filhos de Deus. O poder de nosso Deus é infinitamente maior, Ele é o Todo-Poderoso e nos ama infinitamente. E é nessa vida de amor que nós temos que viver. Então, o que eu desejo para você que nos assistiu, né, nesse programa é uma integridade de vida. Tenha uma vida íntegra diante de Deus. Saiba que Deus é o único telespectador da tua vida. Ele que enxerga tudo. Então procure os sacramentos e vive em intimidade com Deus. Obrigada pela tua companhia. A gente se encontra no próximo Na Verdade. Fica com Deus.